Você pode, ao investir no fundo, pegar um fundo que tem a taxa de performance. Wallace, o que significa taxa de performance? Vamos fazer a leitura e eu vou explicar para vocês. É um percentual cobrado do cotista quando passa a marca texto. Rentabilidade do fundo supera a do indicador de referência. Como assim? Vamos pegar aqui o seguinte, fundo, e vamos pegar aqui o indicador de referência que é o CDI. Então o fundo tem um benchmark. Quando você foi lá e investiu no fundo, na lâmina do fundo estava assim, o fundo busca ultrapassar o CDI. Significa que esse fundo é um fundo ativo, a gente vai ver isso, é um fundo que vai cobrar taxa de performance. Então imagine que o CDI, vamos colocar aqui, ele teve a possibilidade de ter um rendimento. Ele rendeu aqui 4% ao ano. Esse foi o rendimento do CDI. E o fundo, por sua vez, ele teve um rendimento aqui de 5,2%. Ou seja, o fundo ele rendeu mais do que o seu benchmark, que foi o CDI. Quanto que ele rendeu a mais? Isso aqui, 1,2%. Ou seja, em cima disso aqui, em cima dessa performance que o fundo teve, além do seu benchmark, vai se cobrar uma taxa. E essa taxa é conhecida como taxa de performance. Somente para característica de mercado, para vocês entenderem, grandes bancos cobram taxa de performance aí em 40%. Como assim? Esse 1,2 aqui teve de rendimento R$1.000 a mais. Só para entender. Desses R$1.000, 40% fica com o banco. R$400, você recebe 600. Geralmente as pequenas corretoras, cobram uma taxa de performance aí de 20%, né? Caramba, nesse caso aqui ela cobraria aqui um valor de R$200. Só para vocês entenderem e visualizarem. Então, taxa de performance nada mais é que isso. Quando o fundo performou, ou seja, ele foi além daquilo que ele tinha como parâmetro, como benchmark, ele vai te cobrar uma taxinha, tá? E esses fundos são chamados de fundo ativo. Por isso que a informação abaixo é importante, Fundos passivos não podem cobrar taxa de performance. Isso é muito importante. A gente vai ver lá a diferença de fundo ativo para fundo passivo. Mas o fundo passivo não pode cobrar. Nem se ele performar a mais. O fundo passivo performou um pouquinho maior. Pode cobrar? Não. A gente vai ver que o fundo passivo ele acompanha. Ou seja, o CDI rendeu 4, ele vai render 3,9, 4,1. O exemplo, o ativo ele quer render mais. No caso aí rendeu 5,2, o benchmark deu 4. O ativo cobra. O fundo passivo não pode cobrar de maneira nenhuma. Isso é importante, tá? Outra coisa importante, passa a marcar texto. Só há cobrança após dedução de todas as despesas, inclusive taxa de administração. Então, essa rentabilidade que já está aqui de 5,2 já cobrou taxa de ADM. Lembra que a gente falou o seguinte, a rentabilidade expressa é sempre líquida da taxa de administração? Então, teve aqui a expressa, 5,2, já descontou taxa de administração. E mesmo assim, teve um rendimento acima do CDI, tá? Então, só pode cobrar taxa de performance quando já tiver descontado outras despesas, como cartório, por exemplo, e taxa de administração. Isso também pode ser chamado de linha d'água. Então, se na sua prova vir taxa de performance ou se vir linha d'água, é a mesma coisa, são sinônimos. Essa linha vermelha aqui é como se a gente falasse, tem aqui, eu tenho a linha d'água. Acima disso é performance. Então, traço uma linha. E essa também pode ser a nomenclatura da taxa de performance. Ela pode ser chamada de linha d'água, tá? Então, a cobrança não é permitida caso o valor da cota do fundo seja inferior ao valor da cota da última cobrança. A gente vai ver isso no slide posterior e vai ficar um pouco mais fácil da gente visualizar, tá? Mas guarda essa informação. Passa a marcar texto aqui que também é importante. Vamos colocar aqui de uma outra cor. Então, a cobrança não é permitida caso o valor da cota do fundo seja inferior ao valor da última cota. Teve taxa de performance, a cota está valendo aqui R$100,07. E aí depois você tem uma lá de R$100,06, ou seja, foi inferior à última que foi cobrado. Sendo assim, não vai poder cobrar. No outro slide vai ficar mais fácil porque eu trouxe na tabela para vocês visualizarem, tá? Quanto que é cobrado isso? Semestralmente. Pode cair na sua prova o quê? 2 vezes no ano, tá? Parece bobeira, mas não é. Então, o período semestral ele é cobrado 2 vezes no ano.
Então, ó, lembra, taxa de performance pode vir na sua prova como linha d'água, importante também, tá? E é sempre utilizada quando o fundo supera o indicador de referência, supera um benchmark, tá? Esse indicador de referência pode vir na sua prova como benchmark, tá? E lembrando que fundos passivos não podem cobrar taxa de performance. Na próxima aula a gente vai ver a taxa de performance na tabelinha para poder entender esse conceito que não pode ser cobrada quando o valor é inferior da última cobrança, vai ficar mais fácil. Vamos lá? E eu espero vocês na próxima aula.